Olá, gente, tudo bem? E estamos aqui para mais um quadro, Beatriz Hoffmann, entrevista. Hoje nós estamos com Juliana Gomes. Oi, Ju! Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Não se sabe que hora que as pessoas vão ver essa entrevista. Bem, até Mas bom dia, boa tarde, boa noite em todos os países, né? Porque para você é boa tarde, para mim já é boa noite, e teremos um nem sei o quê. Então a gente já vai descobrir. exatamente. Hoje nós temos uma convidada super especial, sem comentários, né, Ju? Vamos falar de quem? Suzana Lima. Suzana, seja Olá, bem-vinda. Olá, Suzana, tudo bem? obrigada. Boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem? Vocês como estão? Nós também. Eu tô bem. E você, Ju, tá bem? Tudo bem também por aqui. Tudo Que bom. certo. Então, Ju, apresenta a Suzana para nós, Ju, que a Ju disse que ia fazer uma apresentação e só a Ju conhece direitinho como funciona essas técnicas terapeutas também, né? Então, fala isso. Suzana Lima, terapeuta caixa e consteladora, uma pessoa muito querida, que eu tive o prazer de conhecer e fortalecer uma grande amizade através do livro, que a gente também vai falar dele hoje mais uma vez. Aliás, falaremos muitas vezes, porque não é só uma terapeuta, não são duas e não são três, então são muitas pessoas. Então falaremos muitas vezes do livro. E eu tive essa grande oportunidade de conhecer essa grande pessoa super querida e fez um trabalho incrível no livro e a gente tem fortalecido aqui uma amizade muito bacana, não é, Suzana? Para mim é uma satisfação enorme estar participando aqui dessa entrevista com vocês. E sim, a gente foi fortalecendo, né? A gente foi construindo essa amizade com a Juliana, que a gente se conheceu, né? A Beatriz também, através do livro, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. E eu costumo dizer assim que é tudo uma construção, né? Tijolinho a tijolinho. E hoje está aí, né, Ju? A gente se fala todos os dias, a gente se ajuda, a gente faz terapias, é sensacional. Que Sensacional. bom, que bom. Mas vamos começar então falando quem é a Suzana Lima. Além de ser terapeuta, você é mais algumas coisas, né? Eu fiquei sabendo que você é colunista da Blooming, você é escritora. Me conta um pouquinho quem é a Suzana. Bom, a Suzana Lima, antes de tudo, é humana, Uhum. é mãe, uma pessoa que ama o universo da espiritualidade, da terapia. Iniciei nesse processo com a minha autocura, e através desses movimentos que eu fui fazendo, buscando essa autocura, eu vi que foi muito bom para mim. Então, despertou um desejo no meu coração de me aprimorar mais para poder levar esse autoconhecimento para as pessoas, para poder guiar as pessoas e mostrar para elas que sim, é possível elas saírem do lugar da onde eu estava, na qual eu seguia ciclos repetitivos, padrões adoecidos, e eu consegui. Eu estou aqui para guiar as pessoas e mostrar que elas também conseguem. Olha que legal. Participei, sim. Fiz 2 formações de constelação com cartas guiadas. Depois fiz uma outra formação do alinhamento kármico e acástico, que é dos registros acásticos. Tive essa grande oportunidade de participar nesse livro maravilhoso, com a revista agora, com a Ju. Então, assim, estou tendo oportunidades incríveis de crescimento, de evolução, e tudo isso está agregando cada vez mais na minha vida e no meu objetivo, que é o servir, né? Através da minha cura, do meu conhecimento, eu poder tá tendo mais bagagens para entregar para as pessoas. Que bacana. Então, conta um pouquinho como é que funciona essas técnicas terapêuticas para quem não tem muito conhecimento, tipo Beatriz aqui, que eu sou completamente leiga. Eu posso dizer que a Juliana
me apresentou um universo muito diferente do que eu estava acostumada, que é o universo holístico, né? Então, eu ouvi falar muito de florais e terapias, mas eu percebi que cada tratamento é como é que eu posso dizer? É uma coisa à parte, vamos dizer assim. Explica mais ou menos como é que funciona o teu trabalho em específico. Sim, vou começar pela constelação, né, que foi onde eu iniciei, onde tudo mudou, né, através desse sim que eu disse para essa formação, portas foram se abrindo. Então, a constelação, ela é diferente do método tradicional, esse método que eu me formei. Então, ela é uma constelação com cartas guiadas, aonde a constelação ela já vem pronta e nós podemos trabalhar cada fase da vida da pessoa, iniciando desde pré-concepção, concepção, gestação, infância, os primeiros anos de vida, adolescência, vida adulta, vidas passadas. Então, assim, é um leque, sabe, que abrange todas as fases e a gente consegue olhar para todas essas questões. E tem mais de 200 e poucas constelações contendo cada temática específica na qual a pessoa vem procurar. Então, trabalho também com a mesa multidimensional, e essas constelações, elas contêm códigos quânticos que atuam diretamente na alma, né, Juliana? Eu posso falar, né? Porque Juliana, eu já fiz algumas. Não fiz 200 ainda, mas estou caminhando. sim, Não sei quando farei as 200, mas as que eu já fiz, já tenho tido vários insights. A gente hoje conversou hoje de manhã. E como coisas vêm na nossa cabeça, lembranças, palavras, frases. Eu sou uma pessoa que eu não lembro muito da minha infância. Como é que foi seus 5 anos? Não sei. Como é que foi seus 6 anos? Não sei, os 7, muito menos. Eu começo a lembrar da minha vida muito na fase da adolescência, quando eu comecei a trabalhar. E hoje, aliás, desde ontem, que acho que eu estou falando com a Suzana, o tanto que eu lembrei de coisas, situações, palavras, sabe? Que eu ouvi, situações que aconteceram na vida. Então eu falo, toda constelação é uma reviravolta, e assim, é incrível. É engraçado, porque falando agora em lembrar de infância, eu tenho alguns flashbacks, sabe? Principalmente quando meu pai faleceu. Eu me lembro muito daquela época. Não sei se foi uma época muito difícil para todo mundo, mas eu lembro muito daquilo, né? E alguns momentos raros antes de ele morrer. Mas assim, eu lembro mais de momentos depois. Assim, sabe, depois dos 9, 12 anos, eu não sei se é porque muitas coisas o nosso subconsciente vai guardando e não quer que a gente saiba de muitas coisas que a gente viu, mas às vezes é engraçado, por exemplo, muitas pessoas falam, eu sonho todos os dias, eu sou uma pessoa que eu não sonho. Nossa. Para mim dizer assim, eu sonhei hoje, olha, eu acho que esse ano eu não sonhei ainda. Entende? Para ver como vai mudando o processo de cada um, né? Tá falando, Ju, que agora que tu tá começando a lembrar de algumas coisas, eu não lembro de nada, praticamente. Assim, de 8 anos para baixo. Não, eu também não lembrava muitas coisas. E não são situações, por exemplo, tu está trabalhando na constelação, harmonização. Não é harmonização, é harmonização do lar? Já não me limpeza lembro de ambiente. Não é limpeza do ambiente que eu estou fazendo, é para voltar ao lugar de origem. Para voltar ao lugar de origem. Um lugar É de como se eu pertencimento, né? porque eu já tenho, tem 19 anos que eu saí do Brasil. Então é como se eu tivesse virado um fantasma para minha família, para os meus parentes. Eu tô, mas não tô. Então a gente está fazendo a constelação para quê? Para que eu volte para o lugar de origem, eu me coloque lá dentro da minha família de novo, no meu lugar de pertencimento, como filha e tal. Então, fazendo essas constelações, eu falei para ela, e hoje eu falei para ela, mandei uma foto quando eu era magra, porque eu também estou fazendo para obesidade. Eu falei, olha aqui uma foto quando eu era magra, estava em Londres, a gente curtindo, fazendo um monte de besteira. A gente foi numa loja de noivas e as meninas me fizeram vestir o vestido de noiva. E a Suzana falou assim, nossa, não parece você. Eu falei,
E olha, eu jamais, na minha vida, foi aí que surgiu a lembrança. Jamais na minha vida eu quero vestir um vestido de noiva para casar. Isso para mim é a situação mais constrangedora do mundo. E a Por quê? Suzana, mas tem coisa aí, não sei o quê. Aí, pimba, lembrei. Tava fazendo a constelação, lembrei. Eu fui dama de honra da minha tia. E por causa de um coque, igual tá a Suzana, a minha prima me criticou. Você não pode mexer a cabeça, vai cair. Olha Vai bagunçar o que cabelo. interessante. E aí, É, olha o que ficou na minha cabeça. então, olha, Beatriz e Ju, olha que interessante. Antes da gente iniciar esse processo da constelação, a gente faz primeiro a constelação consciente, que é justamente trazer a consciência da pessoa do que está gerando aquilo ali, que foi o que aconteceu com a Ju hoje. Na verdade, a gente sempre está fazendo constelação consciente, né, Ju? Através das nossas conversas. Muitas coisas assim eu já procuro olhar com a visão sistêmica. Então, é uma coisa, assim, surpreendente que as percepções vêm, a gente tem um novo olhar, sempre respeitando, né, as leis, tem as 3 leis sistêmicas, que é a hierarquia, o pertencimento e equilíbrio. Então, a gente procura sempre estar dentro dessas leis, fazendo de forma do jeito que tem que ser. E os insights vêm, as lembranças vêm, como você mencionou que você não lembra de coisas, provavelmente coisas na tua infância que aconteceu, que o teu subconsciente está te protegendo, às vezes acaba até gerando um mecanismo de defesa. É como se estivesse lá numa gavetinha bem guardadinha, num quartinho escurinho lá, e vai, isso aqui vai ficar aqui, existe, mas vai ficar aqui para te proteger. E a partir do momento que você começa a fazer movimentos, as coisas elas começam a vir à tona, justamente porque para olhar aquilo que estava guardado lá, que de alguma forma ficou preservado para não te ferir. Uhum. Mas através das constelações, desse olhar, a gente consegue trabalhar isso aí. E é impressionante como o campo, ele mostra justamente aquilo que precisa ser trabalhado, o nosso campo morfogenético, ele mostra aquilo que precisa ser trabalhado. Muitas vezes o cliente vem e fala, eu quero olhar isso, eu quero olhar essa questão. Então, a gente vai, assim, num movimento, assim, mais profundo para saber o que é que tem por trás, para ver se realmente é aquilo que a pessoa está trazendo. Geralmente é o campo que mostra o que precisa ser trabalhado. É uma coisa maravilhosa. Olha só. É interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente acaba carregando por anos, décadas, dores que são tão profundas que não sabe nem de onde surgiu certas coisas, né? E principalmente pessoas mais antigas, né? Os antigos que falavam muito, porque tinham uma infância um pouco mais dura do que a nossa, né? Não vou dizer que eram maus tratos, mas a vida antigamente era muito mais difícil, era muito diferente do que a gente vive hoje em dia. Então, eu acho que isso é bem esclarecedor, né, para curar certas coisas que muitas vezes só o espiritual é que responde, né? Sim. Dizendo só mais uma coisa aqui, Beatriz, muitas coisas que tem na nossa vida não é nosso. Tem coisas que nós carregamos bagagens dos nossos ancestrais. A lealdade, o amor cego, enfim, A gente estava alguma falando de coisa pacto aqui, sim, antes a de gente começar. sempre carrega dos nossos ancestrais. Então, por isso que Os- sempre tem um representante na família que é chamado, né, de ovelha negra, mas é justamente essa ovelha negra que vem para quebrar ciclos, fechar ciclos, acabar com padrões repetitivos para criar uma nova realidade. Suzana, antes de começar, estávamos aqui só trocando uma ideia. Estávamos justamente falando, nem de vidas passadas, né, Beatriz? Falando de pessoas que fazem pactos. Pactos mesmo até para conquistar posições, dinheiro, fama, essas coisas todas. Eu falei, então imagina os pactos que nós mesmos criamos
com os nossos ancestrais, o que a gente tem aí com vidas passadas. Eu estava falando para a Beatriz de casos que eu já descobri através dos registros acásticos, de pactos que já foram feitos com outras pessoas, e sempre tem. A espiritualidade não mostra para a gente todas as vezes um bocadinho. Não é tudo de uma vez. Olha, na vida passada você matou 10 mil pessoas, mas você também fez bondade para ir com 20 mil. Não, então a gente vai sabendo naquele dia aquilo que a gente precisa saber. Então, assim, eu falo isso porque, como eu trabalho também com espiritualidade e atendo muitas pessoas, tenho sempre estar protegendo meu campo energético e fazendo limpezas. Então, é assim, é uma descoberta, é uma caixa de Pandora por semana. Então, assim, é uma coisa que eu falo assim, e faz todo sentido. E aí depois a gente vai pensar e fala assim, gente, como é que realmente uma vida passada, um voto, um acordo com um ancestral, ou seja lá com quem, um ex-marido, um filho ou alguma coisa assim, influencia numa vida atual. E falando da minha segunda formação, Beatriz, que veio para agregar junto com a constelação, até tem está sendo gestado aí a caixa sistêmico, né? A gente está ainda trabalhando nisso, sobre o alinhamento kármico e a caixa, que também ele visa trabalhar com o grupo familiar, contendo as 3 sessões que são assim também muito profundas. A primeira sessão, antes disso, eu vou explicar, né, o que é o registro akáshico, porque tem muitas pessoas que poucas ouviram falar, outras nem sabem. O registro akáshico é o nosso HD, a biblioteca da nossa vida, lá onde contém todas as histórias, todas as nossas vivências, desde o início da nossa existência. Então, né, para quem acredita em vidas passadas, então, tá tudo lá. E a gente consegue, através da primeira sessão, fazer uma limpeza profunda. Da segunda sessão, a gente consegue fazer o alinhamento do grupo familiar. E na terceira sessão, a gente consegue fazer o alinhamento dos karmas que a pessoa tem, que se apresenta. Então, também é muito profundo. Essa formação foi um divisor de águas na minha vida, onde veio para agregar muito mais no meu desenvolvimento aí, tanto profissional quanto pessoal, e também eu sou ressonante do Hélio Couto. Algo a mais ainda para agregar. Que interessante. Ju, alguma pergunta? Não vou falar do Akasha, porque senão ela está aqui explicando, minha cabeça começou até a doer, porque eu revivi, que ela fez em mim. Tá vendo, tá? Tá. Pode deixar ligado, Suzana. Só um minutinho. Eu vou voltar para a parte, Ju, é com você, se tu quiser fazer uma pergunta para ela, tá? Que daí eu consigo cortar essa parte boa. Entendeu? Uhum. E depois eu quero pedir para ti me mandar uma musiquinha de fundo, que seja dessas de reflexão, alguma coisa assim, que eu quero botar debaixo dos vídeos. Para daí a gente consegue cortar qualquer fluido, alguma coisa assim. No Canva tem músicas de graça. Tá. Dá, não, relaxa que dá. Não precisa ficar olhando de lado para ele, não deixa ele falar, que aí na hora que ele aparecer, deixa ele falar e depois a Beatriz consegue cortar. Melhor do que. Tá assim, fala que também, você já teve, na apresentação já tem falado que era mãe, tá aqui, olha, tá aqui, ó. Porque não adianta, somos. Não se preocupa, essa parte toda a gente corta. Eu vou só voltar um pouquinho da parte que eu passo para a Ju, daí ela vai falar, e daí depois você continua. E tu, Ju, quer falar alguma coisinha a respeito dos registros arcásticos? Quer fazer uma pergunta para Suzana? Conta aí. Eu sou leitora dos registros acásticos e a Suzana trabalha com a abertura do Akasha, que são coisas completamente diferentes, mas dá para trabalhar também em conjunção, um agregar valor ao outro. Eu não trabalho com Akasha, mas trabalho com os registros acásticos. E, para quem não sabe, eu tive 2 abortos, então tenho 2 filhos, e um deles se manifestou nesse tratamento do Akasha, onde eu soube o sexo, e no final de semana antes de fazer o Akasha, eu tinha descoberto o nome,
porque a gente fazendo as leituras, foi quando eu estava fazendo o curso dos registros acásticos, olha que interessante. Então, eu ouvi o nome, veio na minha cabeça. Ouvi, não é que veio, ouvi o nome. Eu falei, nossa, esse nome não é tão moderno, isso não tem nome, não parece ser nome de santo, nome de guia, nome de anjo. Peraí, Ju, peraí. Que coceira na minha garganta, gente. Perdão. Bebe água. Peraí. Senta, filho. Vocês querem tomar água, gente? Toma. Eu nem trouxe, esqueci. Desculpa, meus amores. Continua. Imagina. Então, fazendo o curso dos registros acásticos, descobri o nome do meu bebezinho que eu perdi. E com a Suzana, descobri que era um menino. Então, o que eu associei? Eu falei, aquele nome que eu ouvi no final de semana era ele já se manifestando. E a confirmação veio quando eu fiz o Akasha com a Suzana. E aí é que eu pude fazer a ressignificação, poder vivenciar o luto, colocar o bebezinho no lugar, na visão sistêmica da constelação. Então, todo o processo foi realizado de uma maneira, obviamente que é um processo dolorido, hoje eu não falo com dor, porque já fazem muitos anos, então eu já consigo ressignificar, tudo tem seu lugar, a gente passa por sofrimentos também nessa vida, então, assim, é algo que eu fico feliz? Obviamente que não, mas já não me gera sofrimento, então é algo que para mim é natural falar. E acho que para todas as pessoas também saberem que, apesar da dor, a gente consegue ressignificar. Isso traz a pessoa ainda muito mais forte. Então, todas essas experiências para mim estão sendo incríveis. Até a Suzana sabe que de vez em quando eu solto os cachorros, né? Que eu falo assim, eu sou uma donzela com patas de cavalo, com ferraduras, então de vez em quando De vez em quando fica ela um vai. caso bravo. Aqui assim, a gente fica tentando entender os processos, por que certas coisas acontecem, por que a gente passa certas coisas na vida, e causa estresse. Não adianta, causa um certo estresse. Então, assim, ter uma pessoa tão serena como a Suzana é maravilhoso, porque eu sou um bocado estressada. Eu ia te perguntar isso, Suzana, da onde tu tira toda essa calmaria? Porque assim, a nossa vida é tão corrida, né? Eu não sei, eu vivo uma vida tão louca aqui, que é tanta correria, que, sabe, é coisa da editora, é entrevista, é canal de YouTube, é mãe, é isso, é aquilo, e aula, que chega uma hora que eu, para não surtar, eu durmo. Eu achei isso como um resultado para mim não surtar. Mas assim, como tu consegue manter esse teu lado tão calmo? Que a gente vai falar, gente, ela manda mensagem no WhatsApp, tu escuta, parece que tem que escutar 30 vezes só para ouvir a voz dela na calmaria. Vocês não têm ideia. Tem alguma receita especial que tu possa compartilhar? Na verdade, assim, eu acho que é da minha natureza mesmo. Muitas pessoas falam isso. Até a última live que eu fiz, eu recebi, assim, feedbacks incríveis, assim, de umas pessoas, sabe? E isso me alegrou muito meu coração, de poder, né, através da voz, trazer, assim, essa calmaria. Nem sempre é assim, porque a gente é humano, né? Nós temos o nosso lado de agitação e tudo mais, mas eu falo assim que é da minha natureza, é do meu ser, da minha essência mesmo. É sempre, até porque uma das minhas prioridades, não sei se é assim que eu posso falar, dos meus objetivos, vamos falar assim, é o acolhimento que eu tenho dentro da minha terapia, dentro das minhas sessões. O meu intuito é o acolhimento, sabe? Trazer para cada cliente essa serenidade, essa paz, sem julgamento algum. Mas que antes de tudo, antes do início do processo ali da sessão, a pessoa ela possa se sentir acolhida. E eu venho trabalhando isso aí e tem surtido muito efeito. Mas é da minha natureza mesmo. E é mesmo, porque a Suzana, tem dia que eu ligo, aí, tá fazendo as constelações? Eu tô. Aí daí conversa sobre a constelação, eu começo já a despirocar ela. Certo. É calma, né? Aí eu falo, olha, é muita calma. A minha mãe é que diz, a minha mãe disse assim, guria, tu tem que começar a falar mais devagar. Porque quando eu começo a gravar, principalmente os vídeos que eu vou gravar, gente, é uma metralhadora.
A minha mãe disse: calma, minha filha, fala devagar. E ela diz: olha como as pessoas falam devagar, porque tu fala tão rápido. Eu não sei se é ansiedade, se é a vontade de fazer as coisas ficar boa, mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito agitada, sempre falei muito rápido. Então, essa calmaria é uma coisa que eu estou tentando equilibrar, sabe? Quando a gente tenta equilibrar o nosso estado de espírito, emoção e tudo mais, mas eu acho que você transmite isso, sabe? Muita paz, muita tranquilidade na forma que tu fala, na forma que tu se expressa, na forma que tu reage com as outras pessoas, entende? Isso é muito importante, né? Porque traz muita confiança também, né, Ju? Sim, esse é o objetivo, né? É trazer a confiança, sim, mas de uma forma natural. Ou seja, que a pessoa ela possa olhar para mim e ver que aquilo é verdadeiro. Não tem nada forçado, não tem nada. Essa é a Suzana. E olha que interessante sobre essa questão. Eu tinha bloqueios na comunicação. Até a gente teve, né, Ju, uma vivência, assim, disparou um gatilho em mim, em um dos atendimentos que a gente estava, né, Ju, que foi uma coisa incrível, assim, que eu pude trabalhar. Mas eu tinha bloqueios na comunicação de falar, de fazer vídeos, de fazer stories e tudo mais, justamente pelos traumas que eu tive lá na infância. E através da cura, através, né, dos movimentos aí que eu fui dando, então muitas coisas foram trabalhadas. E eu falo assim que tem coisas para ser trabalhadas, né, Ju? Porque nós, terapeutas, por a gente estar a serviço de outras pessoas, então a gente precisa constantemente também estar fazendo terapias. Sim. Para que haja um equilíbrio, né? Tanto um equilíbrio emocional, porque a gente é humano. Por isso que desde o início eu falei, a Suzana, primeiramente, ela é humana, né? A gente não é humano. Nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos traumas, questões para serem limpados ainda, mas a gente está, né? Eu falo assim que eu dia após dia eu procuro ser uma pessoa cada vez melhor, porque o meu objetivo, o meu intuito é grande de estar a serviço do todo para poder servir as pessoas, principalmente as mulheres, Que porque bom. foi da onde eu saí de um relacionamento muito desafiador. Então, o que tem no meu coração é trabalhar justamente nessa área. É muito importante você falar isso sobre as mulheres, porque a gente está saindo agora do mês de março, que foi o mês da mulher, onde a gente vê muitas coisas ainda complicadas no universo feminino, né? E eu fico vendo relatos de mulheres que são abusadas, que são machucadas, que vivem relacionamentos tóxicos. O feminicídio está muito grande no Brasil e no mundo inteiro. O feminicídio está muito grande no Brasil e no mundo inteiro, então eu fico vendo muitas vezes relatos de mulheres que não conseguem sair de um relacionamento por medo de coisas que são ameaçadas. E como tu vê essa visão sendo terapeuta, como vocês duas, eu acho que a pergunta vai para as duas, sendo terapeutas, convivendo diariamente com situações que é muito íntimas, né? Porque com certeza eu acredito que algumas mulheres que fazem tratamento com você se abram muitas vezes e falam e procuram uma solução. Como fica isso na terapia? Olha, sim, geralmente é o que mais se apresenta para mim, justamente por eu ter vivenciado isso, e nós somos um campo eletromagnético, né? Aquilo que está em nós é o que se apresenta, então, por isso que essa foi a minha escolha, esse é o nicho no qual eu vou trabalhar, que é justamente relacionamentos afetivos, porque eu tenho uma bagagem, eu tenho essa experiência para poder passar para as mulheres. Infelizmente, tem muitas mulheres passam por situações desafiadoras,
muitas não conseguem sair do lugar da onde estão sem uma ajuda, sem um olhar, sem uma rede de apoio. Mas nós, como terapeutas do nosso lugar, a gente procura fazer movimentos sutis para que a gente possa conduzir as mulheres a olhar, primeiramente, para as questões na qual elas estão vivenciando e poder, através da sua escolha, sempre respeitando o livre-arbítrio de cada um, porque nós, terapeutas, nós não estamos aqui como salvadoras de ninguém, nós somos apenas um guia. Eu costumo, assim, falar, é como se, dar exemplos, é como se nós, terapeutas, chegássemos num quarto e acendesse a luz, para que a pessoa, ela possa ver o que tem ao seu redor, e através dessa visão, ela possa fazer escolhas do que ela vai mudar na vida dela. Então, é isso que a gente faz. Uhum. E a mudança, ela depende única e exclusivamente do sim, do livre-arbítrio. Se a pessoa não quiser, não acontece. Isso é verdade. Isso é verdade. A força de vontade, ela muda muito, né? Eu acho que aquela história de tu não desistir e tu não deixar que amanhã isso vá se resolver, porque o amanhã pode ser muito tarde, né? Sim, mas a rede de apoio, ela é muito importante, porque tem muitas mulheres que não têm esse entendimento, por medo mesmo, por medo de buscar, enfim, é uma série de fatores, né, que as mulheres vivenciam dentro dessas situações. Então, a rede de apoio é muito importante para mulheres que se encontram, assim, nesse meio, nesses momentos desafiadores, né, nessas relações. Isso é verdade. Ju, o que tu acha? É complicado. Para além do sofrimento, um relacionamento abusivo, tem outro fator que limita a mulher a não sair do relacionamento. Liberdade financeira que ela não tem. Geralmente, são pessoas que casam, têm filhos, deixam suas profissões, tornam-se mulheres do lar, e para sair desse embondo, como sair? Eu falo isso também porque eu também passei por o mesmo problema. Passei por um divórcio complicado, onde eu deixei a minha profissão para ser mãe, para ser esposa. Já tem aquele problema psicológico porque você deixou a sua vida de lado. Você morreu ali e nasceu aqui, nasceu como mãe. Ser mãe é fácil? Não. A gente sabe os desafios da maternidade. Ter o seu dinheiro é muito importante. Ter a sua dignidade é maravilhoso. Ter a sua vaidade é super importante. Uma mulher que perdeu a liberdade financeira, perdeu a sua vaidade, ela perde tudo. É E verdade. ela se entrega. Completamente difícil sair de um relacionamento desse. Tem que ter muita força de vontade. Tem que, como eu falo, tem que precisar ir no fundo do poço. Tem que beber a lama, né? Água com lama, para criar coragem de ressurgir das cinzas, porque é muito complicado. E assim, são pessoas que são com baixa instrução? Não. Qualquer pessoa está, não vou dizer apta, né? Mas está condicionada a entrar num relacionamento abusivo. Quantas mulheres que são formadas, mulheres que têm grandes profissões, que são influentes, estão vivendo num relacionamento narcisista, que consegue ter percepção depois de muitos e muitos anos dentro desse relacionamento. E até sair. É verdade. É a dependência emocional, né? Dependência emocional, financeira e tudo mais. Daí muitas têm questões de filhos, enfim, engloba, né? Tudo que acaba gerando o medo de ir, né? Para o homem é tudo muito fácil, para a mulher é mais complicado. Para nós mulheres, o emocional, ele fala muito alto. O nosso mental, o racional, ele fica meio que de lado, porque a mulher parece que fala mais com o coração do que com o mental. Então, até ela processar que tudo tem que ser planejado para que ela consiga sair de um relacionamento abusivo, leva muito tempo.
O homem não, dá um chute na bunda e tchau. Não deixa de ser assim, né? Eu acho que a gente, pela nossa sensibilidade, pelo nosso lado mais fraco, digamos assim, não de fraqueza, mas pelo nosso lado mais sensível, a gente se encanta e se envolve muito mais facilmente, de uma certa forma, né? Então, isso acaba prejudicando um pouco. Mas você também está mergulhando na escrita, digamos assim, né? Você, além de ser colunista da Blooming, você também fez um texto, foi parte de um dos capítulos do livro Os Mistérios da Alma. Me fala um pouquinho como foi participar, fala um pouquinho como foi também o teu texto e o que tu achou disso tudo. Então, essa experiência aconteceu tudo muito rápido, assim. Na verdade, eu sempre tive um desejo, sabe, de ser escritora. E eu tenho cadernos ali que eu sempre estou escrevendo. E quando surgiu essa oportunidade para mim, foi tudo muito rápido, assim. Eu tinha 2 dias para eu poder escrever essa história. E eu não pensei 2 vezes. Quando a oportunidade bateu na minha porta, eu falei, eu não sei como que vai ser, mas eu vou fazer. Então, foi uma experiência, assim, fantástica de participar desse livro, Os Mistérios da Alma, junto com outros terapeutas também fantásticos. E nesse livro eu contei um pouquinho da minha história, de tudo que eu passei, foi apenas um pouquinho só, e também das minhas formações, de como eu iniciei, mas essa experiência para mim foi maravilhosa. Essa experiência, ela me mostrou de que nós devemos de acreditar em nós mesmas e de que tudo é possível. Que os obstáculos, muitas vezes, é a nossa mente racional que nos impede de ir para frente, porque era tão pouco tempo, era 2 dias, e eu lembro que até tinha um almoço, eu falei, não, eu não vou nesse almoço, eu vou ficar aqui porque eu tenho esse compromisso para entregar tal dia, e eu vou fazer. Então, Temos aí um background cantando. Vida de mãe, como ela é. E foi maravilhoso, gente. Eu fiquei muito feliz, assim, sabe, como eu já tinha esse desejo, e daí surgiu essa oportunidade, como que eu posso falar isso? Só aumentou cada vez mais, assim, esse desejo dentro de mim, e me mostrou que realmente eu estou no caminho certo. Eu acho que eu adoro desafios, né? Então, eu sou a pessoa que quanto mais me desafia, mais desafiada eu vou me sentir. Então, eu acho que quando eu falei para a Ju, vamos fazer uma antologia, aí nós começamos, eu acho que demorou uns 2 dias para descobrir o nome, né, Ju? Foi, a sua mãe foi também contribuiu para o nome. A gente foi pensando e ajustando e até que chegamos aos Mistérios da Alma. Foi bacana, numa conversa assim despretensiosa, surgiu o nome. E a minha mãe que bateu o martelo, na verdade. Ela gostou e a gente também gostamos, aí falou, vai ficar esse nome. Então, e eu fiquei muito feliz quando eu vi todo esse engajamento de vários terapeutas, porque é complicado hoje em dia de juntar pessoas com o mesmo propósito, né? E teve assim uma comunicação tão grande no grupo que vocês mesmos já estavam se organizando quem ia escrever o quê. Então, assim, eu acho que nem foi tanto trabalho nem para mim, nem para a Ju, porque vocês mesmos já foram cada um colocando, eu vou escrever sobre floral, a outra vou escrever sobre não sei mais o quê, a outra vai escrever sobre numerologia, e cada um foi escrevendo uma coisa. Eu disse, meu Deus, eu nunca vi nada tão organizado e tão rápido na minha vida. Se tratando de um livro, que na verdade o livro demorou um pouco depois todo o processo de diagramação, que é o processo normal, mas a forma que vocês se organizaram foi muito bonita, né? Porque foi muito rápido e foi tudo muito sincronizado de uma forma que cada um já sabia exatamente o que fazer. Então, isso foi muito bacana. Você pode falar um pouquinho sobre o seu texto?
Bom, o que eu coloquei foi sobre a minha história. A minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 8 meses. Ai, meu Deus. E o meu pai eu não conheci, eu conheci ele depois dos 20 anos, que a gente fez o exame de DNA e tudo mais, mas até então eu fui registrada no nome do pai dos meus irmãos. E como desde os 12 anos eu já tinha esse desejo, eu sentia que eu tinha que fazer algo diferente, 12 anos. Eu comecei, eu já sentia algo da espiritualidade, mas eu não sabia que era. Então, eu fui seguindo o meu coração também, sem saber que eu estava seguindo o meu coração. Não sei se vocês conseguem compreender, porque eu era uma criança. Uhum. Então, eu iniciei pela igreja evangélica. E lá, eu me sentia muito bem. E eu decorei os Salmos 91, os Salmos 23, porque eu amava ir fazer a leitura da Bíblia lá na frente, eu amava cantar louvor. Dentro da minha simplicidade, que a gente vivia uma vida assim, bem escassa. E talvez eu me emocione um pouquinho, porque foi momentos assim bem dolorosos. E então eu conheci meu pai depois dos 20 anos, mas a gente também não teve essa aproximação devido a outra família que ele tem, e a família também não me aceitava, mas hoje também já está tudo ok, meu pai não me deve nada. E dos meus filhos também, que eu coloquei, que foi na adolescência, primeiro filho com 14 anos, depois a segunda filha com 16 anos, depois também tive um aborto, coisas que eu não falava, eu não contava a minha história assim, dessa forma, porque por julgamentos, por uma série de coisas, mas essa é a minha história, essa foi a minha vivência, foi o que fez eu crescer, foi o que me tornou essa pessoa que eu sou hoje. E como eu já estava seguindo um padrão repetitivo da mãe, e com certeza a mãe já estava seguindo um padrão repetitivo lá de trás das ancestrais, porque a minha mãe faleceu, ela deixou 4 filhos. E também faleceu com um filho na barriga. Eu também não pude ficar com os meus filhos. Olha o que é a lealdade, o amor invisível. E agora, com o Moisés de 4 anos, eu tive essa oportunidade de cuidar dele. Tanto é que eu optei por trabalhar nessa área da terapia, também justamente por estar perto dele, por cuidar dele. Ele vai meio período para a escola, o restante eu cuido dele. Não tem babá, não tem nada, eu optei. Então, eu tive essa oportunidade e eu estou aproveitando. Eu fui criada pelos meus tios. Vai tentando calar o menino, vai, ó, fica Fica à vontade. vida de mãe. A gente sabe o que é, vida de mãe. Só um minutinho, tá acabando. Eu fui criada pelos meus tios, que é a irmã da minha mãe. Tá, espera um pouquinho. E também onde eu fui criada tinha muita violência física, verbal, abusos, escassez, como eu havia falado desde o começo. A escassez ela se apresentou assim desde o início. E depois as vivências que eu fui tendo, assim, sabe, até eu chegar nesse processo da autocura, da formação. Então, eu contei, assim, um pouquinho, sabe, lógico que tem mais, né, da minha história, mas eu quis trazer um pouquinho, justamente para mostrar para as pessoas que aquele caminho que nós percorremos de dor, a gente consegue trabalhar para que a partir disso a gente possa caminhar pelo amor, não mais pela dor. Porque quando nós conseguimos fazer esses movimentos e curar essas feridas, além da gente estar curando as nossas feridas, a gente cura também as feridas dos nossos ancestrais, a gente passa a trilhar um caminho de amor. Sim. Não que não vai ter desafios, vai ter desafios, claro que vai, porque aqui é uma escola, né? É uma faculdade, assim, para a gente aprender. Mas a diferença é que a gente começa
a lidar de uma forma diferente. A gente passa a ter um novo olhar para os desafios, acolhendo. E hoje eu honro a minha história. Eu honro os meus pais, eu honro os meus ancestrais. Sempre amei o meu pai e a minha mãe. Por mais que meu pai não se aproximou, mas eu nunca deixei de amar. Tinha reservas, claro que tinha, porque como a minha criança esperou algo do meu pai, mas isso foi mudando. Então, basicamente, foi isso que eu coloquei na história lá, o que eu escrevi lá no livro. Para Legal. mostrar para as pessoas de que é possível, de que a mudança existe, de que a cura existe. É verdade, é verdade. E depois surgiu a oportunidade de trabalhar como colunista na Blooming, né? Sim, justamente no nicho do relacionamento. Que Foi ótimo. o que o meu coração, assim, eu falei, Ju, é o relacionamento. E veio a confirmação, eu falei, é isso que eu vou trabalhar. Então, depois que eu saí de um relacionamento desafiador, eu voltei para dentro de mim. Eu mergulhei para o meu interior. Porque eu pensei assim, tem questões dentro de mim, dentro de um relacionamento é 50-50. Não Exatamente. existe um culpado, né? Então eu assumi a minha responsabilidade, a minha parte, eu acolhi. Foi difícil, mas eu vivi o luto, eu voltei para dentro de mim e eu procurei curar essas questões que ainda estavam em evidência para que eu pudesse ir para a vida de uma forma mais leve e também para se abrir, né? Uhum. Futuramente ir para um novo relacionamento saudável, porque nós somos merecedoras, né? De É verdade. viver uma vida saudável em todas as áreas da nossa vida. Mas antes a gente passa pelo processo, né? É verdade. Agora eu vou falar para você uma palavra e daí tu diz o que vem na tua cabeça. Bem rápido. Tá. Família. O alicerce. Um medo. O medo Uhum. de deixar de viver. Uma aventura. Uma aventura em busca de novos conhecimentos, que para mim é uma aventura. Deus. Deus acima de todas as coisas, o único poder que existe, que é o que me sustenta. Olha. Uhum. Uma cidade. Uma cidade, aqui onde eu moro, Nova Mutum, que é o agora, é o aqui e o agora onde estou vivendo. É verdade. Um lugar que você gostaria de conhecer. Um lugar que eu gostaria de conhecer, o meu ser. Ainda mais, conhecer ainda mais o meu ser. Essa é A minha profunda. essência. Uhum. Amor. Amor. Amor é uma palavra que não se explica, se sente, se vive, transmite. Terapia. Terapia, mudança de vida. Se a Susana Lima olhasse para a Susana Lima hoje, ela diria o quê? Gratidão. Eu honro a sua história por tudo que você viveu e pela pessoa que você se tornou hoje. Aceito a vida assim como foi. E tenho muito orgulho de você. Bonito. Nossa, até me arrepiei agora. Não, eu quase chorei aqui. Vocês fazem eu chorar, né? Vocês gostam de fazer eu chorar, né? Eu sou uma manteiga derretida. Vocês ainda ficam falando essas coisas. Vocês gostariam de deixar uma mensagem final para a gente encerrar? Susana, você quer deixar algum recado, Sim, alguma mensagem? Primeiramente, eu agradeço a Deus. Deus acima de tudo. Agradeço por essa oportunidade incrível que eu estou tendo na minha vida. Eu acho que se a gente olhar para todos os momentos em que a gente vivencia,
embora seja pouquinho, mas não é. A gente está olhando com amor para tudo aquilo que Deus nos dá, e tudo é aprendizado, tudo é crescimento. Basta a gente se permitir olhar de uma forma amorosa para aquilo que Deus está nos entregando. Seja bom ou não tão bom, crescimento, faz parte. É verdade. Então, eu agradeço por tudo, agradeço pela minha história, agradeço aos meus pais, aos meus ancestrais, aos meus filhos, agradeço vocês aqui, honro a vida de cada uma de vocês por essa oportunidade, que eu acredito que nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito, e quero dizer que eu estou muito feliz e deixar um recado para as pessoas em geral, mas principalmente para as mulheres, dizer que eu acolho a cada uma dentro do meu coração, e a cada pessoa, a cada mulher que se encontra num relacionamento desafiador, acreditem em si mesma e faça os movimentos possíveis que precisam ser feitos para vocês voltarem a viver. Bonito. Bonito mesmo. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar com a gente, de ensinar um pouquinho mais. Já terminou? Obrigada por ter Já? feito. Já terminou? Fez o encerramento. Então fala que Só um foi pouquinho. no celular. Obrigada por ter feito parte do livro Os Mistérios da Alma. Com certeza a tua participação foi extremamente importante para fazer aquele livro ter ficado do jeito que ficou. Ju, quer deixar alguma coisinha? Eu que agradeço. Só gratidão pela Suzana estar aqui, por você poder ter também me convidado para fazer essa obra maravilhosa e ter tido a oportunidade de conhecer tanta gente, tantos terapeutas que com certeza deixaram um pouquinho das suas sementes em nossas vidas, crescendo, para que a gente possa viver de uma maneira mais feliz e mais leve. Então, as pessoas que precisem, principalmente mulheres também, falando num público geral mais focado nas mulheres, que a gente sabe que mães principalmente, onde se anulam muito, voltar para si, voltar para o ser, entrar, mergulhar dentro de si. É preciso, estamos aqui para poder ajudar naquilo que for necessário, com muito amor e acolhimento. É verdade. E você que ainda não adquiriu o livro, se quiser adquirir, eu vou deixar o link do livro na descrição. Eu agradeço vocês duas meninas por terem participado de mais essa entrevista, e não deixe de acompanhar também as duas no Instagram, que eu vou deixar também o link abaixo na descrição. Eu fico por aqui, eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau! Gratidão. Deixa eu Tchau. dar tchau pra elas. Tchau.